Fala, cabeças, tudo bem? Aqui é o professor Fernando para mais uma aula no nosso canal de filosofia, o Cabeça Filosófica. E na aula de hoje, os sofistas e Sócrates, o período humanista da filosofia antiga. Para a gente começar nossa aula aqui, passar um videozinho, como de costume, né? E a gente dá continuidade. Guardate Socrate. Ti saluto, Socrate. Oh, guarda, il bellissimo Ippia. Era un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così ben equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare e non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione. Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cos'è bello. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia, si può dire che una bella giumenta è bella? Sì, al mio paese ci sono giumente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa? Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire di un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Ah, che vuoi farci? Sono soltanto un buzzurro. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta. Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio, non è questo che dici? Esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine, ecco che cos'è bello. E adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. Bom, a gente viu aí agora uma cena do filme Sócrates, em que o personagem de Sócrates conversa com Hippias, um sofista. O Hippias fala que ele vai fazer um discurso, que as pessoas julgaram muito bonito, e ele pede a opinião de Sócrates, só que Sócrates não pode ver o discurso dele para falar, né? Aí eles começam a fazer uma breve discussão sobre o que seria beleza, né? E o Hippias ele dá um exemplo. Ele fala uma bela virgem. Num primeiro momento você até poderia pensar que ele está falando de algo como belo universalmente, assim, que não é relativo, né? Universalmente não, perdão, em absoluto. Universalmente também serve. Em absoluto, né? E não relativamente. Mas depois de um tempo, mais pra frente na conversa, ele relativiza, que ele fala, mas uma bela virgem perto de um deus é feia. Aí o Sócrates interroga, ué, mas como assim? Ela é bela, mas é feia ao mesmo tempo? Então, assim, a beleza, e pegando até o exemplo da panela, né, para fazer uma pequena diferenciação aqui, né, que o belo não necessariamente é só belo esteticamente, né, mas o belo ele pode ter o significado de bom, de ser excelente. Por exemplo, uma bela panela, uma bela que cumpre excelentemente com a sua função. Beleza? Então, assim, o termo beleza nessa conversa aí não é só beleza estética, mas também tem o sentido de ser bom, né? De ser útil, de ser excelente na função que ela deve cumprir. E aí eu pergunto, a beleza, o que é bom? Ela é relativa ou ela é absoluta? Esses valores são relativos ou absolutos? Se você fala de uma pessoa, que é uma pessoa boa, que você pode chamar de uma pessoa virtuosa, né? A gente entra no campo da discussão da virtude, né? A virtude, ela é algo relativo ou algo em absoluto? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Iniciando aqui com os sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram pessoas que instruíam os jovens cidadãos atenienses. Mas, primeiramente, o que é um cidadão ateniense? Quem que é cidadão? Porque tem uma baita distinção aí sobre quem é cidadão e quem não é. Para ser cidadão em Atenas, na Grécia Antiga, você tinha que ser homem, com 21 anos, ou seja, tivesse atingido a maioridade, detentor de terras, filho de pai e mãe ateniense e ter nascido em Atenas. Mulheres, escravos e estrangeiros, mesmo que residentes em Atenas, não eram considerados cidadãos. Só homens com 21 anos, detentores de terra, nascido de pai e mãe atenienses e nascido em Atenas. Beleza? Isso que é o cidadão ateniense. Só esses poderiam ser cidadãos atenienses. E os sofistas eles atuavam como instrutores desses jovens cidadãos.
que deveriam um dia participar da vida política, na ágora, na praça pública, discutindo, porque em Atenas teve uma grande mudança de poder ali da aristocracia, de forma de poder, né, da aristocracia para a democracia. Na democracia as pessoas participam, o povo participa, no caso, os cidadãos, mas cheio desses critérios aí, né? O cidadão ele participa ativamente da vida política lá, discursando na ágora. Então, os jovens cidadãos eles precisavam ser instruídos aqui a discursarem, a arte da retórica. Precisavam aprender a arte da retórica. E é isso que cumpriam os sofistas. Eles eram remunerados, eles eram pagos, né, para exercer essa função de instruir os jovens, de educá-los, justamente a respeito da questão da retórica, para ensiná-los a discursar, a debater e, sobretudo, a vencer o debate, a persuadir as pessoas, a convencer as pessoas e vencer no debate. Beleza? Com isso aqui eu já dou conta dessa primeira parte aqui que eu marquei educação retórica, já resumindo ela, e também dessa outra parte aqui, em parte dessa parte, né, no caso aqui, período humanista da filosofia, que se inicia com os sofistas, né, porque antes a gente viu que na filosofia a discussão era totalmente sobre a natureza, sobre a physis, sobre o fundamento da realidade e o seu funcionamento. Mas agora o ser humano ele passa a ser centro das atenções. E por isso, período humanista e não mais naturalista, beleza? E o que propiciou essa mudança foi a democracia ateniense, que eu já mencionei, e uma nova concepção de virtude, a areté, que não é mais atribuída à linhagem, como na época de quando havia o poder da aristocrata. Não é mais remetido à linhagem, como se fosse uma dádiva divina dada a uma pessoa assim quando ela nasceu, mas sim a virtude está relacionada à sua habilidade retórica, que os sofistas poderiam então ensinar aos jovens cidadãos para quando eles estivessem na ágora e precisassem discursar, eles se demonstrarem esqueci a palavra, oradores habilidosos, né? A virtude, no caso dos sofistas, consistia justamente nisso. E por que que isso tem a ver com o que eu perguntei um pouco antes, se a virtude era relativa ou era algo absoluto? Porque a virtude aqui está totalmente relativa à forma de poder em Atenas ali, às circunstâncias da polis ateniense. Nesse caso, a virtude é relativa, diferentemente do que é para Sócrates, que a gente vai ver agora. E com ele a gente tem o que a gente chama de guinada antropológica. Os filósofos que a gente viu nas duas aulas anteriores, eles eram chamados pré-socráticos, mas não eram chamados pré-socráticos à toa. É porque Sócrates ele é um grande marco na história da filosofia antiga, pelo menos, né? Que caracteriza essa guinada antropológica, que é o quê? Ele aprofunda essa questão do ser humano, perguntando pela essência do ser humano. Com os sofistas se inicia o período humanista, porque o ser humano vira o centro das atenções. Mas o Sócrates ele aprofunda as investigações a respeito do ser humano, perguntando o que é a essência do ser humano. E ele conclui que a essência do ser humano é a sua alma. O que o ser humano é a sua alma, psique. Daí que vem o termo psicologia, né? Se eu falar nas próximas aulas aqui de Platão e Aristóteles, de psicologia de Platão, psicologia de Aristóteles, não estranho, eu não estou falando da psicologia no sentido que a gente tem agora como algum estudo referente a processos mentais ou algo do tipo, né? Sobre saúde mental, etc. Mas sim teoria da alma, beleza? Então, para Sócrates, a essência do ser humano é sua alma. O que é a alma em Sócrates? É a nossa consciência intelectual e moral, que está totalmente relacionada ao conhecimento, tanto na questão teorética, né, que envolve a parte intelectual, quanto moral, e aí a questão da ética, a relação entre conhecimento e ética que há em Sócrates. Então, assim, a alma é a nossa consciência intelectual e moral. Em resumo, nossa razão. Porque, assim, a gente usa a razão para conhecer as coisas, mas a gente também usa a razão para deliberar sobre as coisas, para pensar sobre as coisas, para fazer escolhas. Nossas escolhas são pautadas em determinados princípios que a gente pode alcançar com a nossa razão, né? Identificar algo que é bom, uma boa ação através da nossa razão, beleza? É esse o sentido de consciência intelectual e moral. E a virtude, para Sócrates, ela tem o sentido do que? Daquilo que torna perfeito alguma coisa. O que torna perfeita a alma do ser humano? O conhecimento. O que torna excelente a alma do ser humano? O conhecimento.
há, como eu falei agora há pouco, né, uma estreita relação entre conhecimento e a ética para Sócrates. Porque para Sócrates, quem erra, erra por ignorância, ou seja, por desconhecer o que seja o bem. Né? Se você conhece o que aparenta ser o bem, ou seja, uma distinção entre algo que é essencialmente o bem e algo que é aparentemente o bem, né? Se você conhece o que é aparentemente o bem, você está se enganando quanto ao que seja o bem, porque ele não é bem em essência, ele só aparenta ser. Beleza? Se você só conhece as aparências, você vai sempre se enganar e vai agir injustamente porque você não conhece o que é o bem para poder agir justamente. Beleza? Agora, se você conhece o que é a essência da justiça, o que é o bem por definição, em essência, aí não tem como você agir de maneira injusta, porque você sabe o que é, o que significa a justiça, qual é a essência da justiça, qual é a essência da bondade. Beleza? Mas assim, como que a gente chega nesse tipo de conhecimento, nessas essências assim, e se elimina das aparências? Tem para isso o método socrático, chamado elencos, que significa exame, verificação, refutação, que consiste de 2 etapas. Mas antes, qual que é o objetivo disso? Qual que é o objetivo do método socrático? É operar uma purificação da alma, para nossa alma se livrar de ideias turvas, de aparências, e ir em direção às verdades absolutas, né? No caso, às essências. E aí o Sócrates, esse método ele aplicava em prática, assim, na sua vida. Porque, como a gente viu ali, ele chegou no Hippias, conversou com o Hippias, e aí o Hippias falou que beleza era determinada coisa. Aí o Sócrates falou, mas se existe uma bela panela, essa bela panela, ela tem que ser bela mesmo, né? Assim, em absoluto, né? Ou não? Aí o Hippias fala, ela é uma bela panela, mas comparada a uma bela virgem, ela é feia. Assim, aí o Sócrates continua, assim como uma bela virgem comparada a um deus é feia. E aí ele fala depois, mas como o Hippias concorda e o Sócrates fala depois, mas como assim ela é bela e feia ao mesmo tempo? Aí o Hippias fica sem resposta e ele fala, do outro dia eu te explico. Era isso que o Sócrates fazia, ele conversava com a pessoa, praticando o método socrático, o elencos, que significa exame, verificação, refutação. O que ele fez ali com o Hippias? Refutou o Hippias. Como uma coisa pode ser bela e feia ao mesmo tempo? De acordo com o seu argumento. Ele pega o argumento do cara e apresenta a incoerência dele. Para operar o quê? Uma transformação interna no sujeito. Para ele reconhecer a sua ignorância, que ele não sabe daquilo que ele está falando, e procurar, a partir daí, buscar verdades. Beleza? Esse método, então, ele tem 2 etapas. Primeira, ironia. Enaltecer e fingir adotar a opinião do interlocutor, que era o que o Sócrates estava fazendo. O Sócrates, ele chegava no interlocutor, falava que estava acatando a ideia dele, falava, você é muito conhecido você é muito entendido nesse assunto aí, fale para mim o que é a beleza, algo nesse sentido, né? Só estou tentando exemplificar aqui. Ou sei lá, você é muito entendido no que seja o amor, fala aí sobre o amor para mim. Eu que sou ignorante, eu não sei nada, estou aqui para te ouvir. Aí o cara vai falando, vai falando, vai falando. Aí o Sócrates vai concordando com o que ele está falando. E aí chega um momento que ele faz o que ele fez ali com Hippias. Ele apresenta uma incoerência no argumento da própria pessoa, aí desmontando todo o raciocínio dela, fazendo o que primeiro? Tô inflando teu ego, mas agora eu te dei uma rasteira. Aí tu caiu de cara no chão. Aí agora eu quero que aconteça o que com você? O que chama de maiêutica, que é parir ideias. O que o Sócrates fazia com isso? Primeiro ele inflava o ego do interlocutor, dava uma rasteira. Agora que eu te mostrei que você é ignorante no assunto que você está falando aí, vamos buscar o que é a verdade. Em vez de você ficar falando tudo que você está falando aí, que até agora você falou que era entendido, argumentou, eu peguei você com as calças riadas, falei que seu argumento não fazia sentido, apresentei uma incoerência e demonstrei que você também é um ignorante nesse assunto. Então vamos usar dessa ignorância agora para parir ideias, que no caso culminariam em verdades, não em falso conhecimento, em apenas aparências, mas sim em essências. Beleza? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, deixa um curtir aí, deixa um comentário também. E é isso, abraços e até mais.